Bom, parece que a confusão entre o Marcelo e o Mano Menezes, se é que a gente pode chamar exatamente aí de confusão, foi mais um desentendimento mesmo, parece que já está tomando uma proporção aí além do que a gente imaginava. Para quem não sabe exatamente o que aconteceu, às vezes você é torcedor de outro time, às vezes você ainda nem sabe o que aconteceu ali na beira do campo, qual é o problema, qual é a confusão que eu estou falando. No jogo de ontem, Fluminense e Grêmio, 2-2, Fluminense sofreu ali um gol de empate ainda no final do jogo, nos acréscimos. Bem no final do jogo, o Mano Menezes ia colocar o Marcelo em campo, né, ia tirar ali o Lima, colocar o Marcelo. E quando ele chamou o Marcelo, foi para a beira do campo ali, teve uma discussão entre os dois. E o Mano Menezes simplesmente empurrou o Marcelo de novo para o banco de reservas, empurrou literalmente. E o Marcelo não entrou, ele colocou o John Kennedy no lugar. E aí, né, todo mundo apurou ali o que teria acontecido, qual é que foi a confusão entre os dois. O Mano Menezes, inclusive, foi questionado na coletiva, questionado o porquê do Marcelo não ter entrado, porque a cena foi uma cena bem assim, chamativa, uma cena bem esquisita. E ele falou que ele ouviu uma coisa que ele não gostou muito e por isso ele colocou o Marcelo ali, mandou o Marcelo voltar para o banco de reservas. Bom, já saiu aí algumas apurações de o que o Marcelo teria dito, né? Uma dessas apurações, e talvez a apuração aí, talvez a mais confiável, até porque é um jornalista que sempre dá notícias bem concretas, bem confiáveis em relação ao Fluminense, que é o Caio Blois. Ele publicou ali no portal Trivela exatamente o que o Marcelo teria dito ali na situação. Vou até mostrar para vocês aqui no site, aqui no portal Trivela, o que exatamente teria acontecido, que o Marcelo teria dito. Ali no lance, tá? Eu vou colocar aqui algumas imagens aqui, eu não posso colocar a imagem do jogo, mas vou colocar aqui alguns recortes, estou colocando aqui para vocês alguns recortes ali do que teria acontecido. E ali naquele momento, segundo o Caio Blois, o Marcelo teria dito o seguinte pro Mano Menezes: não fala mais comigo, não encosta em mim para fazer média com a torcida. Porque, né, é muito comum do Mano Menezes ali encostar no ombro do jogador ali para passar as instruções, para dizer o que ele quer que aquele jogador faça em campo. E o Marcelo deu essa resposta aí para ele: cara, não encosta em mim, não fica fazendo média com a torcida. E nesse momento foi o momento que o Mano Menezes empurrou ele ali, se a gente pode dizer assim, né? Empurrou ele de novo ali para o banco de reservas e chamou o John Kennedy. O Marcelo não entrou. O Marcelo não entrou em campo ontem depois dessa situação. Bom, isso tomou uma proporção. Tinha a expectativa de que o Mário Bittencourt fosse falar sobre essa questão ontem. Ele acabou não falando, falou de arbitragem, aquele lance polêmico ali do Fábio com o jogador do Grêmio, que na minha opinião, e eu nem vou me estender em relação a isso, porque o vídeo não é para falar desse lance, na minha opinião foi pênalti sim. Eu sei que muita gente vai discordar e eu concordo, eu respeito aqui a sua opinião, eu sei que você vai discordar ou você vai concordar também, mas para mim o Fábio deixa a perna ali no jogador do Grêmio, né? Ele chega atrasado no lance, deixa a perna, depois ele tenta tirar ali, parece que ele se arrependeu e tudo, mas foi pênalti, cara. Se fosse contra o Fluminense, eu gostaria muito que tivesse sido marcado o pênalti. Então, já falei pra vocês aqui, não fico fazendo média, não fico fingindo que não vi as coisas para poder ganhar like, para poder entrar aí e falar as coisas que agradam a determinados torcedores, a grande maioria, né? Às vezes você, por questões passionais ali, você quer de todo jeito que o time ganhe e você esquece que, assim, né, o jogo ele tem regras. E ali, de acordo com a regra, de acordo com o lance, a gente vê que o Fábio deixou a perna mesmo. E, infelizmente foi pênalti e o Fluminense sofreu empate. Mas havia a expectativa de que o Mário fosse falar sobre isso. Ele acabou falando só de arbitragem e hoje já se começou a especular um monte de coisa, todo mundo fazendo vídeo aí, procurando notícia, tentando entender o que aconteceu e o que vai acontecer daqui para frente. Parece que depois do jogo, o Mano Menezes se reuniu ainda ali com os jogadores para explicar a situação. O Marcelo não estava, porque o Marcelo foi sorteado ali para fazer o exame antidoping e acabou que depois do jogo ali, nessa reunião de vestiário, ele não estava. Mas o Mano Menezes, segundo aí informações, explicou a situação, explicou o porquê da discussão e falou que se no entendimento da diretoria e dos jogadores ele tivesse errado, ele fosse o culpado ali da situação, que ele inclusive entregaria o cargo. Mas hoje, né, aí, no dia seguinte à confusão, parece que a diretoria do Fluminense está tendo nesse momento uma conversa com o Marcelo. Essa informação ela é da Aline Nastari, outra jornalista também, que traz informações confiáveis em relação ao Fluminense. E segundo ela,
diretoria do Fluminense e Marcelo estão conversando para uma possível rescisão de contrato. Tá? Vou mostrar aqui o tweet da Aline Nastari também, né, para que vocês vejam que, assim, eu gosto de trazer aqui as fontes, porque para que vocês vejam que não é eu que estou aqui dizendo que isso está acontecendo ou não. Já falei para vocês e volto a dizer, eu não sou jornalista, eu sou torcedor. Então eu pego aqui as notícias que vão acontecendo, as coisas mais relevantes aqui e coloco para vocês analisarem e para a gente discutir tudo isso. Então, essa é a notícia trazida aí pela Aline Nastari, de que essa rescisão pode acontecer a qualquer momento, né? Bom, se a gente for falar aí de culpado, né, que é o que muita gente está querendo apontar, a culpa é do Mano Menezes, ou a culpa é do Marcelo, ou a culpa é dos dois. Muito complicada essa situação, cara. Para mim, primeiramente, o que é mais complicado? A gente vai ver muita opinião de jornalista, e isso para mim é uma coisa assim que a gente tem que tomar muito cuidado. O jornalista, às vezes, ele dá determinadas opiniões baseado no relacionamento e no acesso que ele tem ali ao clube. E aí vou colocar um paralelo aqui, alguns vão entender, outros não, mas eu preciso falar as coisas da maneira que eu vejo aqui, né? Se você discorda, você já deixa aqui nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreve também, deixa seu like, deixa dislike também se você quiser. Mas baseado nesse relacionamento, determinados canais que são de jornalistas, torcedores, eles confundem um pouco opinião e informação. Isso aconteceu, por exemplo, muito lá com o Fernando Diniz, né, que se reclamava muito da maneira como o Fernando Diniz tratava a mídia, da maneira como ele falava nas coletivas, da maneira como ele se comportava em determinadas situações, e aí se juntou isso com o mau desempenho. Tá? Mas eu tenho certeza que se a postura do Fernando Diniz fosse diferente com determinados jornalistas, com determinados canais, com determinadas pessoas, a pressão para que ele saísse naquele momento não teria sido como foi, não seria uma pressão tão grande assim. Pressão ele iria sofrer, porque ele tinha 7 pontos aí em 13 jogos, em 10 jogos, se não me engano. O desempenho era muito ruim, né? Isso é inegável. Quem gosta do Fernando Diniz, que é o meu caso, quem não gosta do trabalho dele, que é o caso de talvez metade da torcida ou até mais que isso, quem analisa ali o resultado sabe que o desempenho não era bom e uma hora ele ia sofrer pressão, ele ia ser cobrado como foi. Mas a opinião do jornalista, digamos assim, né, do cara que toma uma resposta atravessada ali numa coletiva, do cara que quer entrevistar e às vezes o jogador, o treinador não quer ser entrevistado, do cara que faz uma pergunta ali para criar uma situação e aí quem está sendo entrevistado ali na coletiva, seja um jogador, seja o técnico, essa pessoa fica aí irritada e dá uma resposta que não é a que esse cara queria ouvir, ele começa a criar ali motivos pessoais para dizer que aquele cara já não é bom, que ele não é isso, que ele é não sei o que tem que tirar, e o que a gente viu acontecer com o Diniz. Com o Marcelo é a mesma coisa. O Marcelo ele não tem, por exemplo, na minha opinião, um perfil para ser ídolo, né, da torcida. Ele não é um cara que fora de campo ele tem esse carisma, ele tem essa proximidade, ele tem um comportamento exemplar. Ele é muito longe disso, inclusive, e a gente já viu diversas situações aí. A situação do torcedor ali que encostou nele na hora de tirar foto, ele ficou puto com o torcedor, xingou o cara, depois postou lá que o cachorro dele era mais educado que o torcedor. Teve também um lance com 2 meninos ali que queriam tirar foto com ele não quis se aproximar, tirou foto à distância, pô, 2 crianças, situação complicada. E dizem também ali que depois do jogo, ali na zona mista, ele não gosta de parar para dar entrevista, ele não gosta de dar entrevista após o jogo, ele não gosta de participar de coletiva. E isso aí, cara, é muito perfil do cara. Tipo, né, bobo é quem trata ele como ídolo fora de campo, tá? Eu nunca tive o Marcelo como um padrão um padrão a ser seguido, um cara que eu falo, pô, cara, esse cara representa a torcida. Para mim, o Marcelo não é esse cara. Mas dentro de campo, não exatamente nesse momento, até porque o Fluminense contratou um cara de 30 e poucos anos, que estava vindo ali do futebol grego e lá também já não estava, né, grandes coisas assim. O Marcelo não é o Marcelo do Real Madrid, a gente contratou o Marcelo que veio da Grécia e esse daqui é o Marcelo do Fluminense. O Marcelo do Fluminense, ele já está ali na sua reta final de carreira, ele está acima do peso, ele é um jogador muito acima da média, ele é.
mas ele está acima do peso, ele já não rende tanto mais, o que é esperado, tá? O Marcelo já não veio para o Fluminense também na melhor forma física, já não veio para o Fluminense também na sua melhor fase. Isso é óbvio e é evidente para todo mundo, né? Mas baseado nessas questões pessoais, os caras começam a criar determinadas opiniões enviesadas. Essa que é a realidade. Então, nesse momento, todo mundo, toda essa galera tá falando, não, pô, o culpado é o Marcelo. Porque o Marcelo é isso, o Marcelo é aquilo, o Marcelo, tem que mandar embora mesmo, tem que rescindir mesmo. Cara, minha opinião sobre isso é a seguinte, eu não tava lá, tá? E eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu não sei o que levou o Marcelo a falar aquilo, eu não sei o que levou o Mano Menezes até aquela reação. Então, eu não vou mudar a minha opinião, nem criar uma opinião baseada em quem tem motivos além, né, além do que aconteceu ali, para tentar queimar a imagem de um ou de outro, cara. Eu, assim, como eu não tô ali convivendo, eu não tenho como falar, pô, o Marcelo tá 100% errado. Eu concordo que se ele falou, né, com o Mano Menezes, isso que o Caio Blois publicou aqui, e eu acredito que tenha sido, pô, ele tá errado por quebrar uma hierarquia, tá? Ele tá errado por ter se comportado de uma maneira, assim, que não cabe pelo menos ali naquele momento. Se ele quer falar de alguma coisa, ele que fale depois no vestiário, que fale depois pessoalmente com o Mano Menezes no momento onde isso seja mais oportuno. Não ali na beira do campo, o Fluminense precisando ali que ele entrasse, a gente está numa zona praticamente ali em vias de voltar para a zona de rebaixamento se a gente não ganhar o jogo contra o Internacional, o próximo jogo. Então, assim, que seja resolvido depois, tá? Que não precisava falar aquilo ali na hora, não precisava agir daquele jeito ali como agiu. Mas também acho errado o Mano Menezes pegar e empurrar o cara de novo pro banco de reservas e chamar qualquer outro assim aleatoriamente. Não acho que essa atitude, tanto de um quanto de outro, seja 100% justificável. Mas eu também não vou mudar a minha opinião, não vou criar uma opinião aqui baseada em informação, em opinião de determinados jornalistas. Informação sim, informação é informação, mas opinião não. Opinião, eu sei que tem muito jornalista que dá opinião enviesada porque tem rixa com determinados jogadores, com determinados treinadores, com diretoria. Então, é bom a gente tomar cuidado, cara, porque assim, às vezes a torcida pega no pé de um jogador. Vou dar um exemplo aqui bem assim, que tem um paradoxo entre os dois jogadores. Por exemplo, depois daquela falha do Felipe Melo no jogo contra o Botafogo, né, os mesmos jornalistas, os mesmos canais, as mesmas pessoas falaram, pô, o Felipe Melo não pode mais jogar no Fluminense. O Felipe Melo, a carreira dele acabou, vai embora do Fluminense. Eu concordo, dentro de campo, eu concordo que não é cabível mais, que ele já não tem mais condições. Mas o Marcelo e o Felipe Melo têm perfis totalmente diferentes, né? E aí, perfis pessoais, assim, de comportamento. E aí hoje, por exemplo, eu já vi jornalista falar assim, não, porque o Marcelo tinha que fazer igual o Felipe Melo, que foi lá, na hora do pênalti, foi lá, deu a cara a tapa lá, desafiou o juiz, mesmo sabendo que vai pegar, sei lá, quantos jogos de punição, talvez nem jogue mais pelo Fluminense, mas, é isso que ele tem que fazer. Pô, peraí, vamos chegar num consenso aqui, cara. Vocês querem que o Felipe Melo saia, quer que ele fique, acha que ele é exemplo, acha que ele não é exemplo, quer que o Marcelo fique ou saia, pô. Essa galera vai muito por conta do momento, sabe? O momento é assim, hoje vai falar que o Mano Menezes é muito bom, amanhã vai falar que ele é muito ruim. Se você acompanha aqui o canal, você sabe que eu não gosto do trabalho dele, acho que ele tá fazendo, assim, um bom trabalho no Fluminense, dentro da capacidade técnica dele, dentro do que o Fluminense precisa. Eu concordo que sim, eu acredito que o Fluminense não vai cair, mas eu não quero ele para 2025, por exemplo. Não gosto de ver o Fluminense jogando assim. Mas vai ter gente que, se ele ganhar, vai encher a bola dele, vai falar, pô, como se o cara fosse um gênio, porque sabe que quando vence, pô, o torcedor é passional, o torcedor vai estar alegre, vai estar empolgado ali com a situação, vai concordar com o que o cara tá falando. E vai dar engajamento, e o canal vai crescer, e o cara ganha dinheiro com isso. Quando o time ficar aí 2, 3 jogos sem vencer, já vai tratar o cara como se o cara fosse um lixo, vai pedir a cabeça dele, vai criticar ele, vai chegar aqui, como ele sempre faz, né? Sempre são engenheiro de obra pronta. Quando erra, ele tem a solução para tudo, quando acerta é exatamente o que ele falou e, nossa, fez aqui como eu estava pensando mesmo. E as coisas não são assim. Então, cara, só toma cuidado. Quando você for tirar sua conclusão, dar a sua opinião, ou criar ali o seu juízo de valor. Analisa, lê bastante coisa, lê
ver tanto esses canais que são de jornalistas torcedores, mas também ler matéria de jornalista que não é torcedor necessariamente, matéria de jornalistas que cobrem vários clubes e que eles vão falar de maneira pelo menos um pouco mais isenta. Às vezes o cara não tem problema nenhum, não tem nada a favor nem nada contra o Marcelo, nada a favor nem nada contra o Mano Menezes, ele vai simplesmente ali relatar os fatos, né? E aí você consegue formar a sua opinião sem correr o risco de ser manipulado, sem correr o risco aí de ser de alguma maneira ter uma opinião enviesada porque alguém falou que o Marcelo fez errado ou alguém falou que o Mano Menezes fez errado. Nesse momento, para mim, eu não tenho opinião em relação a quem é culpado. O que eu sei é que o Fluminense sai perdendo com isso. Sai perdendo não porque o Marcelo está jogando muito, e se o Marcelo sair a gente vai ter um problema técnico muito grande. O Marcelo tem sido reserva nos últimos jogos e está fora de forma. Mas o Fluminense perde porque isso pode de alguma maneira mexer com a harmonia ali entre os jogadores, pode mexer com o vestiário, pode mexer com o pouco de estabilidade que o Fluminense conseguiu nos últimos jogos, depois da chegada do Mano Menezes. Então a minha grande preocupação é essa, falta 6 rodadas para acabar o campeonato e esse é o pior momento para um problema interno acontecer. Mas essa é a minha opinião. Quero ouvir aqui o que você tem a dizer, o que você pensa a respeito. Se você acha que tem um culpado, fala aqui quem que você acha, se é o Marcelo, se é o Mano Menezes, se é, sei lá, de alguma maneira a diretoria ou algum outro jogador que possa estar também ali, que possa ter contribuído para isso acontecer, alguma outra situação. Deixa aqui a sua opinião, me fala o que você pensa. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal também, deixa seu like, deixa seu comentário. E se você assistiu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado e até a próxima.